Felipe, muito obrigada. Otávio Guedes, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo ao programa. Boa tarde. Eu queria colocar aqui o trecho só para a turma ver que você está aqui. Tem o trecho do voto do ministro Fux, aqui o ministro falando que, na visão dele, né, no voto dele, ele acredita que essas medidas restringem, como eu contei para vocês, de forma desproporcional os direitos fundamentais, como liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, comunicação. E aí ele diz assim, sem que tenha havido a demonstração contemporânea, concreta e individualizada dos requisitos que legalmente autorizariam a imposição dessas cautelares. Então, é o ministro divergindo, o único voto de divergência na primeira turma, e a gente volta para a discussão que a gente estava fazendo. Teria a maioria, hoje conversando com fontes da corte, falando, bom, o voto do Fux nós não estamos contando, mas na visão deles, estou falando de uma eventual prisão preventiva de Bolsonaro, que vai passar pela primeira turma. Bom. Sua análise. Minha análise. Ponto número 1. É saudável para o processo que haja um voto divergente, porque quebra a ideia trumpista de que o governo vai lá e manda nos ministros, que é uma equipe coesa a mando do Lula para ferrar um adversário político. Então, assim, para o processo é muito bom que haja um voto divergente. O Fux tem um ponto que é cobrar o fato novo e concreto do planejamento ou da tentativa de fuga de Bolsonaro. Eu acho que desde o primeiro programa eu estou até com divergências aqui, eu também bato nesse ponto. Nossa primeira turma também tem divergência. Também tem divergência. Assim, qual é o fato novo para dizer que Bolsonaro vai fugir? A Hungria. Pô, mas a Hungria já está lá atrás. A Zambelli fugiu, sim, mas ele não pode pagar pelo que a Zambelli fez. Enfim, todos esses argumentos. No entanto, o que chama atenção e tem chamado a atenção é a mudança de imagem do ministro Fux de um juiz punitivista na Lava Jato para garantista, no caso, no julgamento de Bolsonaro. Então, o que é um juiz punitivista? Eu acredito que esse rótulo é um rótulo criado porque para ser crítico, por exemplo, a quem quer combater a corrupção, para quem quer punir quem é criminoso, porque, gente, você tem em algumas ocasiões, você tem que ser punitivista, senão não faz justiça, senão libera todo mundo. No caso da Lava Jato, ele era considerado um voto sempre alinhado às decisões de Curitiba e, por isso, chamado de punitivista. Vamos usar esse rótulo. E aqui, esse voto é um voto típico de um garantista, ou seja, garantir os direitos. Aí eu fui rever o voto que ele deu quando, por exemplo, a Folha de São Paulo quis entrevistar o presidente Lula quando estava preso. E quem proibiu foi o Fux, né? E o Fux, aí eu fui ler a justificativa dele. Há elevado risco de que a divulgação da entrevista com Luiz Inácio Lula da Silva, que teve seu registro de candidatura indeferido, cause desinformação na véspera do sufrágio, da votação, considerando a proximidade do primeiro turno. Então, ele proibiu uma entrevista para não causar confusão no eleitor. Então, ele relativizou o direito à liberdade de expressão, liberdade de imprensa, etc., etc. E mais tarde, e mais adiante na mensagem, o Fux diz o seguinte, que mesmo que a entrevista já tenha sido feita, ela não pode ser vinculada, tanto pela imprensa quanto por outros meios de divulgação, que aí você pode entender redes sociais. Então, no caso da entrevista do Lula, né, o direito da liberdade de expressão, de liberdade de imprensa, principalmente porque era uma ação movida pela Folha de São Paulo, foi colocada em segundo plano porque ele estava privilegiando ali a ameaça de uma eventual desinformação aos eleitores. Nessa do Bolsonaro, há uma outra questão, ou seja, ele vê ali a necessidade de garantia, como está aqui dos direitos fundamentais, não só da liberdade de ir e vir, como a liberdade de expressão e comunicação. Juiz... Obrigada, Elisa. A gente queria ver a imagem, a gente pediu para colocar aqui, ó. Eu acho que eles Desculpa, não... isso é de umas coisas mais vergonhosas que eu já vi na vida. E olha que a gente sim, cabelo branco cheio. Não tem um amigo para falar?
melhor não, porque eu não sei se eles sabem o que está escrito. Não é possível. É tipo, parece... Se me contassem, talvez eu duvidaria. Porque assim, Make America Great Again, neste momento em que o Brasil está sendo taxado em 50%. Quem que elege esses deputados? A base do... a base do Trump? É a base de Ohio, é verdade. Ohio deve estar muito feliz com os seus deputados. São ignorantes, né? Eles não entendem o que está acontecendo no mundo. Isso é de uma ignorância evidente, né? Você não pode... Ou então assume. Não, ou eles realmente gostam das tarifas, querem que... Daí vem o discurso do Eduardo de ontem. Com a economia brasileira. Não se importa com o que está acontecendo, não se importa com as 110 mil demissões que a CNI prevê. E o melhor é esse aqui, tem não sei se é deve ser um parlamentar, filmando. Exatamente. Porque é isso que eu falo, é a política dos cortes, né? Exatamente. Que já vai disparar. Não é que ficou restrito ali a comissão, meu irmão. Se tivesse a bandeira com a imagem de um burro, poderia ser uma confissão, mas o burro é dos democratas. Democrata, exatamente. Então, se botasse um elefante ali, não ia ficar não seria tão didático quanto fosse o símbolo do Partido Democrático. Isso é uma burrice. Não, e é um deboche com o eleitor, gente. Exatamente. E como é que você explica isso para o eleitor? E os deputados que estão segurando essa faixa estão dizendo que apoiam o presidente Exatamente. que taxou o Brasil em 50%.